cheguei ao brunch de feriado com meus filhos. Meu pai deu um sorriso sarcástico. Esse dia era para ser agradável. Por que vocês vieram? Meu filho me olhou e perguntou se devíamos ir embora. Eu disse, sim, agora mesmo. Uma hora depois, meu pai se arrependeu do que disse. Eu sou Nancy, a filha que sempre diz sim. Aquela que aparece, paga a conta, atende ligações às 2 da manhã e empresta dinheiro mesmo quando mal tem o suficiente para mim. Só no último mês, enviei mais de $700 para meus pais. Metade foi para o conserto urgente do carro do meu pai, que, curiosamente, virou um novo defumador para churrasco e fones Bluetooth para ele ouvir música nas caminhadas. Algumas semanas antes, minha mãe pediu ajuda para pagar a conta do dentista e depois postou uma foto do dia de spa com uma amiga em um hotel. Eu nem perguntei. Nunca pergunto. Eles sempre foram assim, egoístas, mas orgulhosos de como dão pouco em troca. Minha mãe me disse uma vez que me ter aos 17 anos arruinou seu corpo. Eu tinha 10. Foi nesse momento que entendi o que é ser uma obrigação. Meu pai, quando está bêbado, e isso acontece com frequência, gosta de brincar que se preservativos não fossem tão caros nos anos 90, ele já teria um barco. Ninguém o corrige, então eu digo sim. Sim para levar as crianças à casa deles, mesmo que minha mãe critique as roupas e meu pai chame minha filha de mal-humorada se ela não o abraça. Sim para pagar o Wi-Fi deles, para que possam assistir séries e ignorar minhas ligações. Sim para manter uma conta compartilhada só para emergências, que eles tratam como um caixa eletrônico com meu nome. Então, quando chegou a mensagem de sempre, brunch de feriado amanhã, quase não respondi, mas respondi, vamos. Acordei as crianças cedo, arrumei elas, até alisei o cabelo da minha filha e deixei meu filho levar o Switch no carro. Peguei uma caixa de doces no caminho. Coloquei o colar que minha mãe gostava, mesmo que feche arranhasse meu pescoço. Chegando lá, a porta estava destrancada. Ninguém nos cumprimentou. A TV ligada em um programa de manhã. Minha mãe dobrando guardanapos como se fosse dinheiro que deviam a ela. Meu pai já pela metade da bebida. Entrei sorrindo, mas ninguém olhou. Ele nem esperou 2 minutos e disse alto, para os primos ouvirem, esse dia era para ser agradável. Por que você veio? Meu filho olhou para mim. Devíamos ir embora? Eu disse, sim. Agora. Sem drama, sem cena. Me virei, as crianças me seguiram. A porta se fechou atrás de nós. Os doces ficaram na minha mão, intocados. Acabamos em uma lanchonete a 25 minutos dali. Deixei eles pedirem panquecas com chocolate e refrigerante às 11 da manhã. Eu não comi muito, só tomei um café enquanto a tensão no peito se transformava em algo mais claro, definitivo. 1 hora depois, meu telefone tocou. Era ele. Não para se desculpar, nem para perguntar se as crianças estavam bem. Queria saber por que a conta compartilhada estava zerada. Não respondi. Fiquei olhando para a tela até parar de tocar. Abri o app do banco, cliquei em um último botão e sorri. A primeira ligação eu ignorei. A segunda veio 5 minutos depois uma mensagem, me liga. Que diabos está acontecendo? Eu sabia o que estava acontecendo. Ele finalmente percebeu que não podia mais usar meu dinheiro como se fosse um cartão de crédito reserva. Transferi todo o dinheiro da conta compartilhada para mim e pedi para fechá-la. Eu vinha pensando nisso há meses, só precisava de um empurrão. E esse empurrão veio de uma frase arrogante dele na frente das crianças. Na lanchonete, minha filha perguntou se voltaríamos lá algum dia. Eu disse, provavelmente não. Ele deu de ombros, bom. Quando chegamos em casa, tinha 6 chamadas perdidas, 3 do meu pai, uma da minha mãe e 2 de uma prima que só fala comigo para fofoca. Deixei o telefone virado para baixo. As crianças se acomodaram na sala com um filme, e eu subi e abri a velha caixa de madeira que guardo no meu armário. Dentro estavam todos os recibos, transferências, e-mails pedindo ajuda. Comecei a imprimir tudo. Isso não era para eles, era para mim. Um registro de todas as vezes que dei quando não devia, de todas as formas que tentei conquistar algo que deveria ter vindo naturalmente. Então chegou o e-mail da minha mãe. Assunto: sério? Depois de tudo que fizemos por você?
5 parágrafos de culpa e 0 responsabilidade. Segundo ela, eu estava envergonhando a família por sair na frente de todos. Dizia que eu exagerava e deixava as crianças mimadas. Terminava com: "Você tem sorte de ainda te incluirmos." Aquela frase acendeu algo em mim. Cliquei em responder e, pela primeira vez, falei tudo. Lembrei como, aos 11 anos, ouvi minha mãe dizendo à minha tia que eu nunca deveria ter existido. Como ela me mandou esconder minha segunda gravidez dos amigos dela para não parecer irresponsável. Como deixava meu pai me chamar de preguiçosa e inútil depois que perdi o emprego, mesmo eu ainda pagando a conta do telefone deles. Escrevi e enviei antes de desistir. 20 minutos depois, meu pai ligou de novo. Atendi dessa vez. Ele nem disse oi, só começou a reclamar de como eu envergonhei e que todo mundo no Brant achou que eu estava exagerando. Mandou eu resolver a conta antes que as contas estornassem. Eu disse não. Ele ficou em silêncio. Lembrei que ele já me disse que eu nunca seria nada porque engravidei aos 19. Que, quando me formei no ensino técnico com honra, ele não apareceu porque disse que não era uma faculdade de verdade. Falei que eu tinha acabado de deixar pessoas que não me respeitam viverem às minhas custas. Então desliguei. Minhas mãos tremiam, mas me senti bem. Depois, minha tia ligou, aquela que sempre observava de longe. Disse que ouviu o que aconteceu e que tinha orgulho de mim, que esperava anos para eu cortar o cordão. Depois começou: "Vou te contar o que sua mãe anda dizendo pelas suas costas." Fechei a porta do quarto e sentei no chão enquanto ela falava. Não poupou detalhes, dizia que minha mãe contava para todo mundo que eu sempre pedi ajuda, que era ruim com dinheiro, não conseguia manter um relacionamento, usava meus filhos para ganhar simpatia e estaria perdida sem eles. Eu dei risada. Perdida sem as 2 pessoas que nunca vieram ao meu chá de bebê, que esqueceram meu aniversário 2 anos seguidos, que me fizeram levar as sobras do dia de ação de graças em uma sacola plástica enquanto minha prima levava uma travessa do tamanho de uma mala. Minha tia continuou, explicando que a distância da família, o fato de ninguém me procurar após o divórcio e de me evitarem em reuniões, era por causa deles. Minha mãe sempre me pintou como instável, sensível demais, difícil de lidar. E não era só que eles não me defendiam, eles faziam questão de me transformar na piada da família. Fiquei quieta enquanto minha tia falava, deixando ela desabafar tudo. Ela disse que queria intervir anos atrás, mas não queria piorar as coisas para mim. Mas agora que eu finalmente tracei um limite, ela não ficaria mais em silêncio. No final da ligação, disse algo que eu não esperava: "Se você precisar de qualquer coisa, venha até mim. Você já fez demais por eles." Naquela noite, não consegui dormir. Revivia todos os momentos em que tentei defendê-los. Quando meus amigos perguntavam por que ainda falava com eles, sempre arrumava uma desculpa: eles tiveram uma vida difícil. Não sabem melhor. Querem o bem. Nada disso era verdade. Voltei aos meus e-mails, imprimi mais recibos. A lista era maior do que eu lembrava. Anotei datas e motivos de cada transferência: seguro do meu pai, fim de semana no cassino, dinheiro para remédio da minha mãe, nova bolsa de grife que ela postou uma semana depois, presente de aniversário que ela esqueceu de comprar para minha prima. Cada mentira, cada manipulação, tudo registrado no papel. E ainda não tinha contado para meus filhos o que realmente aconteceu. Não queria virá-los contra os avós, mas também não iria mais mentir. Na manhã seguinte, meu filho perguntou se veríamos o vovô de novo. Eu disse: "Provavelmente não." Ele assentiu. Ele entendeu. "Ele é mau com você." Quase desabei ali, mas me controlei. Peguei os papéis impressos, coloquei em uma pasta e etiquetei, caso esquecesse porque parei de responder. Ao meio-dia, já tinha bloqueado os números deles. E foi aí que começou o verdadeiro caos. 2 dias depois, bateram na minha porta. Não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e vi meu primo Mark com uma sacola da padaria que sempre íamos com os filhos dele. Hesitei, depois abri a porta. Ele não disse oi, só me entregou a sacola: "Você deveria ler o cartão." Dentro havia um bilhete com a letra da minha mãe. Não estava assinado, só dizia: "Isso acontece quando você vira as costas para sua família. Você não vai poder voltar." Não era um pedido de desculpas, nem uma ameaça.
Era uma declaração, como se eu tivesse abandonado algo bom, como se eu fosse a culpada por quebrar um código. Olhei para Mark e perguntei se ele concordava com ela. Ele não respondeu, só disse que foi instruído a entregar. Perguntou se eu fecharia a conta porque estava passando por uma fase, como se eu estivesse agindo errado. Não discuti. Disse adeus, fechei a porta e joguei a sacola inteira no lixo. Uma hora depois, recebi uma ligação, não de um número bloqueado, mas do banco. Meu pai tentou acessar minha conta usando minhas antigas credenciais. Quando falhou na verificação, ligou para o banco se passando por mim, dizendo que eu estava ocupada e precisava de ajuda com a conta conjunta. Ele deu meu número de CPF e minha data de nascimento. O banco identificou a fraude e congelou tudo temporariamente para minha proteção. Fiquei chocada. Não esperava que ele fosse tão longe. Então lembrei que anos atrás eu havia enviado uma foto da minha identidade quando ele precisava para um formulário autenticado. Ele tinha guardado tudo. A traição tinha camadas que eu ainda nem tinha descoberto. Fui pessoalmente ao banco, expliquei tudo e mostrei a pasta com as provas impressas. A atendente piscou algumas vezes e disse baixinho: "Você deveria pensar em proteção legal." Não queria acreditar que era tão sério. Então recebi um e-mail de um endereço desconhecido, mas a escrita era inconfundível: meu pai de novo. Ele dizia que eu tinha feito a família passar vergonha, que as pessoas estavam perguntando e que eu devia começar a limpar as mentiras. Que se eu não consertasse isso, ele contaria à família que tipo de mãe eu realmente era. Aquela frase me atingiu, não por medo, mas por absurdo. Meus filhos eram as únicas pessoas cuja opinião importava, e eles sabiam quem eu era. Eles me viam exausta, trabalhando em 2 empregos, esticando uma caixinha de macarrão por 2 dias, colocando cada dólar em aluguel, comida e roupas. Eles sabiam que eu estava tentando, mas mesmo assim doeu ver como distorciam tudo tão facilmente. No dia seguinte, minha tia apareceu na minha casa com um envelope. Disse: "Acho que é hora de você ver isso." Dentro havia impressões, capturas de tela, fotos e mensagens que minha mãe tinha enviado a vários familiares ao longo dos anos, prints dela zombando do meu trabalho, dizendo que eu escolhi ser pobre, brincando que eu gostava de me fazer de vítima, até uma mensagem insinuando que eu poderia não saber quem era o verdadeiro pai do meu filho. Minhas mãos ficaram frias. Depois vi a última foto, meu pai sorrindo com um cheque na mão, um cheque que eu tinha feito para cobrir a hipoteca deles 2 anos atrás. A legenda dizia: "Quando você cria um otário, mas finalmente dá certo." Naquele momento, algo em mim quebrou de vez. Sentei na beira do sofá segurando a foto como se fosse um pedaço de carne podre. Minha tia não disse nada, só ficou ao meu lado, braços cruzados, esperando eu falar, mas eu não conseguia. Aquela foto do meu pai sorrindo com o cheque ficou gravada na minha mente. Lembrei do exato dia em que entreguei o dinheiro. Era inverno, o aquecedor do meu apartamento estava quebrado, e eu colocava várias meias nos pés do meu filho à noite. Mas quando ele ligou dizendo que o banco ia leiloar a casa, eu nem hesitei. Transferi o dinheiro, dormi no apartamento gelado e me disse que era isso que se fazia pela família. Aquele cheque quase esvaziou minhas economias. Ele me chamou de pequena salvadora naquele dia e disse que eu tinha um bom coração. Enquanto isso, ele enviava fotos para os amigos, me chamando de otária. Olhei para minha tia e perguntei por que ela tinha tudo isso agora. Ela disse que outro primo apareceu, alguém que estava no grupo da família que eu nem fazia parte. Pelo visto, minha mãe e meu pai falavam pelas minhas costas há anos, fazendo piadas, espalhando mentiras e virando pessoas contra mim. Mas agora que finalmente os cortei, as rachaduras começaram a aparecer. As pessoas começaram a fazer perguntas. E um deles enviou as provas para minha tia, que finalmente se cansou. Ela disse: "Você precisa se proteger." Acho que eles não acabaram. Eu não entendia o que ela queria dizer até aquela noite. Recebi um e-mail do departamento de polícia local, tinham registrado uma denúncia de fraude contra mim. Meu pai dizia que eu tinha roubado dele, que esvaziei a conta sem permissão e me recusava a devolver. Anexou capturas de tela falsas, mal feitas, mas suficientes para chamar atenção. Agora estava claro, ele não estava só bravo, estava tentando me destruir. Na manhã seguinte, fui direto à delegacia. Levei todos os documentos, recibos, mensagens e toda a linha do tempo do que realmente aconteceu.
O policial levantou uma sobrancelha e perguntou: Você quer pedir uma medida protetiva? Eu disse: Sim. Foi estranho pedir a lei para me proteger do próprio pai, mas era necessário. À tarde, meus filhos entraram no quarto enquanto eu esperava na linha do cartório. Minha filha se sentou ao meu lado e perguntou por que o vovô estava tentando nos machucar. Eu não sabia o que responder, mas antes que eu tentasse, meu filho disse: Ele está bravo porque você não dá mais dinheiro para ele. Ouvir isso tão claro de um garoto de 10 anos foi chocante. Mas ele estava certo. Sempre foi só isso: enquanto eu pagava, eu era útil. Assim que parei, virei a vilã. Naquela noite, bloqueei mais 5 números, 2 primos, uma antiga amiga da minha mãe, alguém que eu nem reconhecia. A campanha de difamação estava a todo vapor, mas eu não me importava mais. Eu já tinha visto tudo o que precisava. E então, quando achei que o pior tinha passado, recebi uma mensagem de alguém com quem não falava há quase 10 anos, meu irmão. Ele tinha saído de casa aos 17 e nunca mais voltou. Antes eu o chamava de egoísta por desaparecer, agora percebi que ele só foi o primeiro a se salvar. A mensagem chegou pelo Facebook: ouvi o que eles fizeram. Desculpe demorar tanto. Eu acredito em você. Fiquei olhando aquela linha por um tempo. Nem sabia que ele acompanhava tudo. Mal lembrava da voz dele. Conversamos um pouco. Ele disse que tudo que eu descobri agora, ele já tinha visto anos atrás, e que por isso tinha ido embora. Disse que só não tinha me procurado antes porque nosso pai mentiu dizendo que eu não queria contato e que o culpava por ter abandonado a família. Mentira completa. Ele disse: eles são especialistas em virar as pessoas umas contra as outras. Tentaram comigo também. A dor agora era diferente. Não só pelo que fizeram comigo, mas por todos os anos que nos separaram e por como envenenaram cada relação que não servia a eles. Naquela noite, adicionei ele de novo no meu celular. Salvei como Jason. Não irmão, não talvez, só Jason. E então fiz o que devia ter feito anos atrás, postei. Não entrei em detalhes, não citei nomes, apenas escrevi a verdade, que eu não iria mais sustentar pessoas que me desrespeitam, que abuso financeiro existe mesmo dentro da família, que lealdade sem respeito é escravidão disfarçada, e que eu não iria mais me diminuir para confortar pessoas egoístas. A resposta foi imediata. Algumas pessoas deixaram de me seguir, algumas me enviaram mensagens com comentários maldosos, claramente enviadas pelos meus pais para causar confusão, mas muito mais pessoas me apoiaram e algumas até compartilharam suas próprias histórias. Foi como abrir uma janela e perceber que a casa não estava vazia depois de tudo. Minha tia me ligou de novo, disse que viu a postagem e que tinha orgulho de mim. Então minha filha entrou na sala segurando o caderno de desenho. Virou a página e mostrou um desenho que fez enquanto eu falava ao telefone, ela, o irmão e eu sentados na lanchonete, panquecas na mesa, todos sorrindo. Ela disse: eu gosto quando é só a gente. Foi aí que eu percebi que não era um colapso, era uma reconstrução. Naquela noite, sentei no sofá com meus filhos, desliguei o telefone pela primeira vez em semanas e prometi em voz alta que nunca mais deixaria ninguém nos tratar como se fossemos descartáveis. Nem mesmo a família, especialmente não a família. E cumpri essa promessa. A conta continuou fechada, os números continuaram bloqueados, e meu pai, pela primeira vez na vida, aprendeu o que é pedir algo e ouvir a palavra não. A partir de agora, ele teria que se acostumar com o silêncio.